Max Friedman. Recapitulando o episódio de número 1, vimos que é fundamental, antes de começar a pensar em investimentos, conseguir atender às nossas necessidades primárias constadas na pirâmide de Maslow. Obter alimento, moradia, capacidade de pagar as contas, fundamentais. Que é essencial dominar os nossos desejos, aqueles que constituem excessos, pois eles são a fonte de escassez. Em... Pois eles são a fonte de pois eles são a fonte de escassez em nossas finanças. Sempre poupar o próprio dinheiro, não utilizar empréstimo ou alavancagem, pois isso pode aumentar os nossos ganhos, mas também aumentar as nossas percas. Sempre importante quitar as nossas dívidas para fazer com que os juros compostos trabalhem a nosso favor e não ao contrário, e que muitas vezes o melhor ativo que você irá encontrar será você mesmo, aumentando a sua importância no mercado e o seu grau de remuneração. Mas hoje daremos entrada a um novo tópico, até mais fundamental. Para que serve o dinheiro? Em primeira instância, o dinheiro não existe. Ele é completamente uma invenção. Mas como assim? Até certo período na história, em que não existiam excedentes, em que você produzia apenas o suficiente para o dia, às vezes menos até do que isso, não havia sobra de qualquer coisa para ser armazenada. Antes disso, éramos completamente voltados para a caça e coleta. Vivíamos apenas perambulando na nossa fase nômade da espécie Homo sapiens, obtendo alimentos que eram fornecidos naturalmente pela natureza ou através da caça. Com a evolução do domínio sobre as técnicas de plantio, o início dessa produção e sobras foi algo que revolucionou a nossa maneira de interagir com os outros seres humanos. No começo, o comércio era regido pelo escambo, em que você se especializava em alguma atividade, você era um produtor de bananas e uma outra pessoa era um produtor de vestimentas com couro, e você conseguia trocar esses elementos um pelo outro. Mas isso gerava uma série de complicações, uma vez que você nem sempre gostaria de receber as bananas, às vezes você não gostava de banana, já tinha pego banana demais de uma outra pessoa que saía por aí colher banana, e você não queria trocar o seu couro por isso. Era muito difícil acelerar as trocas de bens de consumo utilizando apenas o escambo, né? Apenas essa troca do que era produzido. O escambo até hoje é praticado quando se realizam trocas, né? Você tem uma habilidade, uma outra pessoa tem uma outra habilidade que lhe interessa, o escambo ainda é uma maneira de troca. Mas o dinheiro é uma invenção que soluciona esse problema. Às vezes você não quer a banana, às vezes a pessoa não quer a sua vestimenta de couro, às vezes a pessoa não quer o sapato, não quer pagar o jornal, mas todos têm algo que transfere esse valor. E o dinheiro é essa unidade que transfere o valor de algo para outra coisa. Mas algo fundamental nele é a existência da credibilidade. O dinheiro ele só é adotado e aceito pela credibilidade. Em si, ele é apenas um pedaço de papel. E se, por N motivos, o governo imprimir dinheiro em excesso, o governo fizer certas medidas que desvalorizem o dinheiro, ou mesmo surjam novas maneiras de realizar uma troca de valores, né? Isto é, do bem. O risco do Bitcoin é similar ao de qualquer moeda, no tangente ao tipo de risco.
porque o tipo de risco que o Bitcoin possui, ou qualquer criptomoeda, ou qualquer moeda existente possui, é a falta de credibilidade que ela pode possuir. No caso do dólar, do real ou de qualquer outra moeda, existe um histórico por trás que comprova a credibilidade que as pessoas têm a respeito dele. Você tem um banco central que regula a sua emissão, você tem os bancos que fazem transações com dinheiro, as pessoas têm poupanças baseadas em dinheiro, você não vai com bitcoins por enquanto para o mercado para fazer compras. Então, o grau de aceitação do dinheiro convencional é o que o torna mais seguro, mas o tipo de risco embutido nele é o mesmo da criptomoeda, que é a da falta de credibilidade que um dia pode acontecer. Com o surgimento do dinheiro, surge uma nova maneira de gerar valor até então não existente, pois as pessoas produziam os seus bens de consumo e realizavam trocas, ou obtinham esses bens através da caça, da coleta, e faziam trocas, e o dinheiro apenas era uma maneira de se realizar essas trocas de maneira mais facilitada. Mas isso abriu uma brecha para duas coisas. Primeiro, quando esses elementos começaram a poder ser estocados, foi possível, durante a organização das cidades-estado, dos pequenos agrupamentos maiores das civilizações, dar origem à tributação. Uma vez que você poderia saber quanto aquilo vale, você poderia tirar um tanto para aqueles que não produziam nada em específico e se ocupavam de tarefas administrativas em geral. E a outra coisa, a outra fonte de alterações que surgiu foi a possibilidade de utilizar esse dinheiro que até então era apenas para realizar uma troca pela outra, mas fazer um empréstimo do próprio dinheiro e cobrar dele algum valor de acréscimo. Isto é, eu te empresto R$ 10, mas você, quando me devolve 12. Você me devolve esse valor com juros. Isso por muito tempo foi, inclusive, até condenado por diversos filósofos. A Igreja Católica condenava a usura, né? Fazer dinheiro com o próprio dinheiro, mas isso deu origem ao fenômeno que até então inexistia dos juros compostos, em que você consegue fazer com que o seu dinheiro, né, aquilo que foi excedente de algo que você produziu, gerar mais dinheiro ainda, pelo que o investidor busca construir uma base de juros compostos. Isso é, aportar dinheiro regularmente em ativos, esses ativos produzem rendimentos. Esses rendimentos podem ser de maneiras variadas, seja através da poupança, recebendo a sua rentabilidade, sendo através do tesouro, pagando a sua rentabilidade, seja através dos dividendos pagos pelas empresas. Esse valor é recebido, pode ser em muitos casos, e eu recomendo, reinvestidos, e quando reinvestidos, essa porcentagem que você recebe, quando for receber a próxima porcentagem, né, o próximo 10%, vai incidir sobre um valor maior. Então, não é apenas 1% ao mês que você recebe 1% ao mês no primeiro mês, e no segundo mês você recebe 1% de 11%. E é disso que se tratam os juros compostos. Nesse período de maturação da o surgimento do dinheiro causou, então, diversas alterações estruturais dentro da sociedade humana. A primeira, a possibilidade de realizar trocas com maiores facilidades, facilitando a existência de um comércio maior. Deu origem à possibilidade de acúmulo e obtenção de dinheiro a partir do próprio dinheiro, né, utilizando os juros compostos, e para o Estado, para a organização que se amontoava, origem da tributação, e ainda, por fim, da própria propriedade privada, algo que é característico do sistema que nos rege, que é o sistema capitalista, e que remonta a discussões intermináveis. Propriedade e acúmulo, existiria uma competição realmente entre quem vai acumular mais, e isso desencadearia alguns
processos de desigualdade inviável, e Aristóteles argumentava que, se não existisse a propriedade privada, existiriam diversas discussões sobre quem colaborou mais para esse bem comum, para esse todo em que todos usufruem de tudo que foi produzido. Essas discussões continuam por diversas outras pessoas, diversos outros filósofos, mas remonta desde essa fase. Uma maneira que eu gosto de pensar sobre esse assunto como investidor é que o sistema é esse. Não cabe a nós tentar mudá-lo enquanto investidor. Existe propriedade privada, existe dinheiro, existe juro composto e existe tributação. É fundamental entender isso. E dinheiro é uma invenção para várias trocas, o seu risco é maior, mas o tipo de risco é muito similar. E ele tanto é ilusório que, se porventura as pessoas fossem no banco e todo mundo tentasse sacar o dinheiro do banco, aquele dinheiro que está na sua poupança, o dinheiro que está na sua conta, você teria uma baita surpresa, que nada quase do que está lá nominado está lá presente. Pois quando você coloca o dinheiro no banco, o banco ele mantém de dinheiro que é gerada nesse processo. O quanta ilusão ao redor do que é dinheiro, de quanto a riqueza é possuída a partir do dinheiro, fornecidos por empréstimos que o banco fez para diversos fins. Então você tem na sua conta, aparece que você tem 50.000, mas na verdade só tem 5.000 lá dentro e 45.000 estão na mão de outras pessoas. Esse é um mecanismo fundamental, regulamentado pelo Banco Central e presente em todos os países. Os bancos eles emprestam, é assim que eles fazem o lucro deles, mas saiba que o dinheiro não está 100% seguro, pois ele é emprestado. Ele não está lá ao redor de 10% do que você colocou, guardado e fixo. Não faria sentido o banco guardar esse dinheiro fixamente. Isso não traria nenhum tipo de ganho. E, ao mesmo tempo, guardar esse dinheiro em casa também apresentaria um risco. Então, saibam disso. O dinheiro é necessário, ele gera diversas disrupções, facilita o comércio, dá origem aos juros compostos, dá origem à tributação, dá origem à propriedade privada e, apesar de tudo isso, e como outras várias outras grandiosas coisas, é uma ilusão. E se você se interessa por esse assunto, eu recomendo dois livros muito interessantes. O Sapiens, do Yuval Noah Harari, em que ele tem um capítulo especificamente sobre isso, e Ascensão do Dinheiro, de Neil Ferguson. Interessantíssimos dois livros, e até o próximo episódio.